Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus não nos desampara. O caminho da fé nos coloca na direção de uma escuta diferenciada da palavra de Deus e, como consequência, aguça nossa percepção aos seus sinais. A escuta instala em nosso coração a busca do que é essencial. Nos muitos desertos da vida, pela fé, somos curados e alimentados por Jesus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus chama-nos ao sentimento de profunda e verdadeira compaixão. Por isso desafia os discípulos, e eles, desafiados, perguntam: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Compreendamos, ajudados pelo comentário sobre o diatéssaro de Santo Efrém, diácono. No deserto, nosso Senhor multiplicou o pão, como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o seu sangue. Fê-los saborear um pão e um vinho transitórios, para despertar neles o desejo de seu corpo e do seu sangue vivificantes. Deu-lhes de graça essas coisas menores, que são o pão e o vinho, para que soubessem que o seu supremo dom seria também gratuito. Deu-lhes gratuitamente pão e vinho, embora pudessem comprá-los, a fim de ficarem sabendo que não exigiria que pagassem uma realidade sem preço. Porque se podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar o seu corpo e o seu sangue. Assim, não fez senão cumular-nos, irmãos e irmãs, gratuitamente com seus dons. Tratou-nos com carinho afetuoso. Se nos deu pão e vinho para nos atrair por sua gratuidade, é porque íamos receber gratuitamente algo tão imenso que é a Eucaristia. Seu pão e seu vinho eram agradáveis ao paladar, mas seu corpo e seu sangue nutrem o coração. Atraiu-nos pelo que nos é agradável ao paladar, para nos conduzir ao que dá vida às almas. O Senhor mostrou assim o vigor penetrante da sua palavra, e não multiplicou os pães na medida do que podia fazer, mas somente até a medida do que bastava aos convivas. Não foi o seu poder que mediu o milagre, mas a fome dos famintos. Mesmo assim, o milagre de Deus ultrapassou seus desejos. Juntai, disse Jesus, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Sejamos interpelados por esse acontecimento. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens.
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.